Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Sofonias capítulo 3, versículo 17, diz assim: O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Então, aqui na outra tradução diz assim: Pois o Senhor, seu Deus, estará com vocês. Ele é poderoso e o salvará. Deus ficará contente com você e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Então, olha o que Deus diz aqui através, do profeta Sofonias, que através do seu amor, ele nos daria nova vida. E esta nova vida nós temos em Jesus. Ele nos deu a nova vida, nos deu a nova oportunidade, nos comprou, nos resgatou, pagou aquele preço alto, E por mais que a iniquidade nos cerque e venha até mesmo nos afetar, a gente percebe que a maldade, ela não tem poder de eliminar o soberano amor, salvador da presença do Pai. Que a gente vê tantas pessoas tristes, feridas, amarguradas, ressentidas, que quando você pergunta para ela quem é Deus, ela diz: é um carrasco. Deus é isso, Deus é aquilo. Por quê? Porque essas pessoas têm o hábito de culpar alguém das coisas que aconteceram nas suas vidas. Elas culpam a Deus das suas escolhas erradas, de coisas que aconteceram, de traumas, de tragédias. Só que quando Jesus ele morreu na cruz, antes dele morrer lá, ele disse para nós: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas antes ele diz assim: no mundo tereis aflições. Tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele passou aqui por um processo de trauma, rejeição, traição, abandono e por aí vai. Ele venceu todas estas coisas. Infelizmente, enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós estaremos sujeitos a todas estas coisas. Mas nós devemos lembrar que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Nós precisamos trabalhar a nossa mente e o nosso coração, porque rejeição, nós vamos sofrer sempre, gente. Todos os dias, se você analisar, nem todo mundo vai concordar com o que você fala, nem todos vão pensar da mesma forma que você. Você vai se sentir rejeitado de várias formas, de várias maneiras. Então nós precisamos saber que o amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus nos transforma, que o verdadeiro amor tudo suporta, espera, crê, que através do amor de Cristo nós fomos remidos, nós fomos salvos, nós fomos libertos, não somos mais escravos do medo, nem escravos do pecado. E muitas vezes nós nos vemos tão aprisionados com medo da rejeição que sofremos no passado, A rejeição que nós sofremos lá atrás, muitas vezes nós nos tornamos cativos e paralisados. Ficamos incapazes e nos sentimos sem forças para reagir às investidas do mundo. Então, o mal sempre vai tentar te paralisar. De que forma? Te trazendo à memória coisas que te causaram dor, coisas que te trouxeram sofrimento. Ele vai te trazer à memória uma rejeição que você sofreu lá atrás, algo que você passou desde a barriga, do ventre da tua mãe. De repente, quando o teu pai deixou a tua mãe sozinha, ou
quando você estava na barriga, a tua mãe estava passando por uma situação tão difícil que ela pensou em dar você, mas não foi para se livrar de você. Se a tua mãe um dia pensou isso, foi porque ela não queria que você passasse pela situação que um dia ela passou. Ela não queria que você sentisse fome, que você passasse por privações. Um dia eu participei de um curso aonde o palestrante dizia que antes dele prosperar, antes dele conhecer Jesus, antes dele descobrir o seu propósito, ele disse que ele havia falido empresa e eles tinham se divorciado e ele tinha um cachorro que ele amava, tinha pedigree, cachorro era de raça. E ele disse que um dia ele não tinha comida. Para ele comia na casa dos outros, mas o cachorro ele não tinha como. E ele comprava uma ração inferior à que ele necessitava e ele não comia. Aí um dia ele disse que quando o cachorro quase morreu engasgado com um sapo que ele havia pego, porque o sapo, conforme o jeito que você toca nele para sua defesa, ele libera toxinas, né? Um veneninho, algo ali que é tóxico. E isso foi na garganta do cachorro. A vizinha ajudou ele a abrir a boca e tirar. E ali ele tomou uma decisão. Ele pegou o cachorro dele e levou até uma casa onde ele viu que haviam pessoas ali que tinham mais 2 ou 3 cachorros, se eu não me engano, e eram muito bem cuidados. E ele chegou no portão, chamou, o dono perguntou o que era, ele disse que gostaria de deixar o cachorro ali. O dono resistiu, aí a esposa disse, não, deixe ele ficar. E ele levou a carteira de vacinação, ele escreveu um termo de doação, entregou o cachorro. E ele disse que quando ele estava saindo, o cachorrinho latia. Ele disse que ele não olhou para trás, não conseguia mais, porque ele latia, ele tipo me chamando, não me deixa aqui. Mas por que ele tomou essa decisão? Porque ele disse que o cachorro não merecia viver aquela vida que ele estava vivendo, porque ele não podia proporcionar nem sequer a comida para ele mais. Então, se um dia lá atrás você passou por isso, não é porque a tua mãe não te queria, porque você era um fardo, não. É porque ela queria que você tivesse uma vida melhor, que você não passasse por privações, que você não passasse fome nem necessidade. Então nós precisamos olhar sem julgar os outros. Eu não posso julgar o adulto sem saber a criança que ela foi, como foi a infância dela, o que ela passou, quantas coisas ela superou. E quando nós conhecemos Cristo, nós nos tornamos novas criaturas e nós vamos ouvindo a palavra que nos liberta. Nós vamos passando por um processo de transformação, é dolorido? É. Nós conseguimos abandonar essas coisas. Nós deixamos Deus tratar o nosso coração quando nós reconhecemos isso. Quando nós identificamos isso na nossa vida e nós oramos e dizemos, Senhor, eu não quero mais isso, me cura. Eu não quero mais sofrer com rejeição, eu não quero mais sofrer com abandono. Eu quero olhar para as coisas e não quero que elas me causem mais dor. Então, por isso nós precisamos deixar o nosso passado para trás, cicatrizado, não com feridas. Porque quando você olhar para ele, você vai dizer, eu sofri, mas eu estou aqui, eu venci. Jesus superou e venceu tantas coisas, por isso que ele disse que se ele venceu com bom ânimo, nós também. Se você vê as cenas das pessoas na enchente ali limpando as suas casas, gente, sorrindo, os vizinhos ajudando, pessoas indo até as suas cidades ajudando a limpar, arrumar o que sobrou, mas eles estão lá com um sorriso, porque eles têm esperança, porque eles estão vivos.
Bens materiais nós recuperamos, mas e a nossa vida? E se Jesus tivesse voltado ontem, naquele exato momento, onde você estaria hoje? Né? São perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos, nos questionar, dizer: Senhor, realmente a minha alma está curada? Me mostra. Deus vai te mostrar. Só que no momento em que Ele te mostrar, você precisa ter a coragem de dizer: eu quero a cura. A cura é um processo doloroso. Quando uma pessoa chega a um hospital ferida, primeiro eles têm que limpar aquela ferida, para depois o médico suturar, costurar, para depois, a pessoa fazer um procedimento com antibiótico, para ela não infeccionar, não dar uma inflamação, não pegar uma bactéria. São processos. É doloroso? É. Mas é necessário ela passar por aquele processo para que aquilo ali cicatrize de dentro para fora. Então é assim que Deus trata e cura a nossa alma, de dentro para fora. Porque por fora, no exterior, muitas pessoas não demonstram o que estão passando. Você muitas vezes não consegue identificar uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que está sofrendo com crise de ansiedade, às vezes já uma crise de pânico, uma fobia social. A pessoa não consegue, às vezes, se tocar, como a gente diz. Então nós precisamos ter esse cuidado, identificar as coisas que estão ao nosso redor, observar se aquela pessoa está se acomodando, se ela não está querendo mais viver mais aquela vida social, não está querendo mais sair, só quer ficar em casa. Então liguem os sinaizinhos de alerta. Cuidem das pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que estão aí hoje, que sofreram essas perdas. Elas vão precisar de um tratamento emocional para superar o luto, perdas, traumas que elas ficaram. Então, tudo isso, nós vamos precisar do amor de Deus, não culpar a Deus. E Deus, Ele, no sofrimento, Deus, Ele trabalha. As pessoas são curadas, tratadas. O orgulho, a soberba, a altivez de espírito, tudo isso. Deus está curando muita coisa, muita coisa. No Covid, foi doído, foi. Muitas pessoas perderam entes queridos, mas as pessoas superaram, saíram diferentes, com mais empatia, aprenderam a se colocar no lugar do próximo, a ter compaixão, a ter misericórdia. Porque nesses momentos não adianta, o dinheiro não cura, não salva. É estar de bem com Deus. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós precisamos estar preparados. Saber que o dia da vinda de Jesus só tem 2 caminhos, o céu e o inferno. E eu preciso saber para onde eu vou, para onde eu irei. Que frutos a minha árvore está produzindo. E nós somos tão afetados pela atmosfera espiritual, negativa, que muitas vezes as pessoas se conformam e começam a acreditar nas mentiras que são ditas a seu respeito. Muitas vezes elas aceitam como verdadeira a mentira de que não nasceram para ser felizes, até para realizar os seus sonhos, de modo que estão fadados a uma vida triste e vazia. Quantas pessoas não se acham merecedoras do amor de Cristo, da salvação, de ter o melhor desta terra, de viver uma vida em abundância, de desfrutar do amor de Deus, estão se privando de ter Deus como seu Pai verdadeiro, não aceitam ser tratados, ser curados, não aceitam que Deus os pegue no colo. A palavra diz que pode uma mãe esquecer os seus filhos, mas Deus não esquece da gente. Então não culpe a Deus,
Busque a Ele. Busque a Ele de todo o teu coração. Ele vai te dar consolo, Ele vai te dar conforto. Deus, Ele já está movendo e provendo todo o socorro para a tua vida. Deus está provendo tantas coisas, né? Deus é tão bom que Deus cuida da gente. Eu me lembro que no Covid, né? Um amigo nosso, ele perdeu a sua esposa e nós acolhemos ele, e assim como outras pessoas. Então ele disse que um dia ele foi na célula dele e ele deu um testemunho. Ele disse que muitas vezes nós não enxergamos Deus nos detalhes, mas ele disse que ele viu Deus usando as nossas vidas para cuidar dele. E ele disse: Deus usou uma família para me acolher, para cuidar de mim, me chamar para vir tomar um chimarrão, para almoçar, para passar o dia com eles. Deus foi usando as nossas vidas para acolher ele, para cuidar dele naquele momento de luto tão difícil que ele estava passando. E ele viu Deus ali. Aí um outro senhor disse: então quer dizer que quando eu perdi o meu filho, aquela pessoa que Deus mandou lá em casa, aquela pessoa que foi lá na minha casa, foi enviada de Deus para me cuidar? Ele disse: foi. Quando Deus usa alguém para te alcançar um copo d'água, é o cuidado de Deus, é o amor de Deus. Só que as pessoas, elas estão tão feridas que elas não conseguem ver isso, que no meio da dor, Deus está cuidando delas. Deus está provendo socorro, Deus está provendo tudo. Se a gente olhar, as pessoas ali estão sendo resgatadas, outros aqui, né, onde não fomos atingidos pela água, estão ali se mobilizando, estão juntando comida, roupas, colchões, tudo, né, para levar para essas pessoas. É o cuidado, é o amor de Deus. E vamos orar para que eles possam ver isso, para que eles possam perceber o cuidado de Deus com eles, que eles não fiquem vivendo vidas de murmurações, mas que sejam gratos por estarem vivos, por ter um lugar onde estar hoje, por estar recebendo uma provisão. Eles não estão numa guerra, eles vão poder voltar, recomeçar, construir uma casa, eles vão poder recomeçar as suas vidas. E quantas pessoas, se nós formos olhar lá na guerra, gente, que estão perdendo tudo, completamente tudo. Famílias estão lá, não tem como voltar para suas casas, pessoas estão sendo sequestradas, mortas, mas hoje nós aqui temos a oportunidade de voltar para nossa casa. Claro, infelizmente teve pessoas que perderam suas vidas, que perderam familiares, mas creia, busque, para que Deus te dê o consolo, para que Deus conforte o teu coração. Não culpe a Deus, mas busque a Ele. Só Ele pode, através do seu amor, cuidar de você, curar tuas feridas. Deixe Deus cuidar de você em cada detalhe. E a presença do Senhor entre nós não é somente real, ela é poderosa para mudar a nossa realidade e nos salvar. Só o amor de Deus Pai pode nos resgatar da posição de humilhação e que muitas vezes nos submetemos. Muitas vezes, uma pessoa rejeitada, ela se submete à humilhação em busca de aceitação, em busca de não ser mais rejeitada, se sujeita a relacionamentos tóxicos, abusivos, e é muito triste. E Deus não quer isso para você, Deus não sonhou isso para você, Deus não projetou isso para você, porque os pensamentos dele são maiores, são mais altos, os caminhos dele são maiores e mais altos do que os nossos. E independentemente do motivo de você se sentir desvalorizado,
Saiba que receber a salvação de Jesus é trocar o fardo pesado das mentiras que carregamos por anos pela leveza das verdades que o Pai tem a respeito de nós. Então não dê ouvidos ao que o mundo diz sobre você. Não dependa dele para a sua autoafirmação. Confie que existe um Pai que o ama e que deseja tirá-lo da sua condição de medo e vergonha para elevá-lo ao lugar de sua verdadeira condição e de filho. Então, não fique com essa mentira de ser desvalorizado, porque você tem valor. É como diz aquele louvor, o Espírito Santo se move em você, você tem valor. Não deixe que o mundo te desvalorize. Não deixe a baixa estima chegar. Não deixe esse sentimento de não se sentir merecedor permanecer na tua vida. Você é merecedor, sim, do melhor. Você é merecedor, sim, do sacrifício de Jesus lá na cruz. Não esqueça disso. Quero que você reflita nesta palavra, que você reflita nas suas atitudes, que você faça uma reflexão da tua vida e que você coloque diante de Deus o que você precisa de mudança, de transformação, de cura. Peça para o Senhor te mostrar. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Pai, que elas, assim como as pessoas que estão recomeçando as suas vidas aqui no Sul, possam ver o teu amor e o teu cuidado nos mínimos detalhes. Que essas pessoas tenham seus olhos espirituais abertos, que elas não venham guardar mágoa, rancor, ressentimento, culpa, ódio, revolta no seu coração, mas que elas venham ser inundadas pelo teu amor, ser consoladas pelo teu espírito. Que o Senhor, Pai, abençoe cada vida, cada coração que está fazendo esta autoanálise, esta reflexão, e que a tua bênção chegue a cada um, Pai, e que o Senhor abençoe cada pessoa que está servindo de voluntário, preparando marmitas, preparando sanduíches, levando alimentos, recolhendo roupas, recolhendo colchões, cobertas, recolhendo, Pai, tudo aquilo que essas pessoas precisam para ter um pouco de conforto e para ter um início de recomeço. Que o Senhor venha, Pai, abençoar quadruplicado todas estas vidas, Pai, que têm se doado para que tudo isso chegue ao nosso próximo. A tua palavra diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que esse amor, Pai, seja recíproco no coração de cada um. É a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.